Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E neste vídeo aqui, eu vou trazer um resumo completo por capítulos do livro Niket, uma história de poligamia. É um livro que está na lista de leitura obrigatória da Unicamp, já confirmado para os anos de 2023, 2024 e 2025, ok? Então, vem comigo! É muito importante que, antes de mais nada, você saiba que a gente não vai conseguir nesse vídeo passar por todos os 43 capítulos do livro, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, mas claro que eu já pincelei os capítulos que são mais importantes e o conteúdo aqui vai ser muito rico, você vai sair desse vídeo sabendo tudo de Niket, tá? Outra coisa que eu quero mostrar antes da gente começar o conteúdo é o arquivo que eu preparei, esse arquivo aqui que eu vou utilizar para passar para vocês todo o conteúdo do livro. Nesse arquivo, eu já trouxe aqui vários trechos da obra, tá? E comentários em tópicos. Esse material aqui, gente, você pode gratuitamente, tá? Ir pausando o vídeo e fazendo a leitura dos trechos, porque claro que eu não vou conseguir aqui fazer a leitura de todos os trechos com vocês, tá bom? Então eu vou apenas passando pelos tópicos e explicando cada tópico. Se você quer ler o trecho, é só você pausar o vídeo e você consegue fazer isso de graça. Agora, se você quiser adquirir esse material aqui, entre em contato comigo pelo número do WhatsApp que tá aqui na descrição, ou também no comentário fixo que eu vou deixar aqui no canal do YouTube, e você então pode entrar em contato comigo e adquirir esse material completo, ok? Agora vamos parar de enrolação e vamos começar o conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, capítulo 1 começa, tá? Com um estrondo, uma bomba, e esse barulho faz com que a nossa protagonista ache que é a guerra que está regressando. Por quê? Há 10 anos, pensando na época da narrativa, tá? Há 10 anos a gente tinha Moçambique numa guerra civil. Então a gente pode observar nesse trecho aqui uma questão de contexto histórico por conta da guerra, que ela foi verdadeira, né? E nós temos também o foco narrativo em primeira pessoa. Depois a gente tem aqui a protagonista, o nome da protagonista e da nossa narradora em primeira pessoa, tá bom? Que é a Rami, que vai narrar a história. E esse barulho, na verdade, não tinha nada a ver com a guerra. Foi o Bentinho, o filho dela, que quebrou o vidro de um carro. E a Rami, o que que ela faz? Ela tenta resolver essa situação e negociar o conserto do vidro do carro com o dono do carro. O Tony, quem que é Tony na história? É o marido da Rami. E ele está ausente, mas ele não está ausente só naquele momento. Ele é um marido ausente. E a gente tem aqui nesse diálogo especificamente, é importante que você leia, dizendo que muitas mulheres passam pela mesma situação. Então é um problema de todas as mulheres, não é um problema só da família da nossa protagonista. É um problema social de Moçambique, que as mulheres elas são abandonadas pelos seus maridos. Não abandonadas assim, o casamento não acaba, o casamento se mantém, mas o marido vai para lá a passeio, né? E fica mais fora do que dentro de casa. Agora vamos para o capítulo 2 para saber por que dessa ausência, né? Por que que o Tony estava sempre ausente? Então a Rami, ela descobre, gente, uma amante. Ela descobre que o Tony, o marido dela, tem uma segunda esposa. E ela faz o quê? Ela invade a casa dessa Julieta, que é a segunda esposa de Tony, para tirar satisfação. Existe uma briga muito feia, divididas em rounds, aqui é o trecho, tá, da obra. Num primeiro momento a discussão começa só com uma discussão, depois o segundo round já vai para bofetada, depois aqui no terceiro round a gente tem aqui uma arranca a peruca da outra, aqui no quarto round as duas vão pra rua se debatendo, gritando, no quinto round a Rami ela leva uma garrafada na nuca
e no 6º round um desmaio. Então é uma luta muito feia entre a Rami, que é a primeira esposa de Tony, e da Julieta, a segunda esposa de Tony. As rivais, depois dessa briga toda, as rivais elas conversam, elas começam a conversar, sim. Quem, né? A Rami e a Julieta. O Tony, ele disse para a Julieta, que é a segunda esposa, que ele era solteiro, olha só. E quando a Julieta engravidou, daí sim que ele contou que ele já era casado. Olha que malandro. Então, na verdade, a Julieta foi vítima do Tony, tá? E ela também foi enganada pelo Tony. A segunda esposa diz que está sempre sozinha, assim como a Rami, que é a primeira esposa, está sempre sozinha, ela, a Julieta, a segunda esposa, também está sempre sozinha. Uai, o que acontece, né, com esse Tony? Então fala da possibilidade de uma terceira mulher. Será que o Tony tem outra mulher, além da Rami e da Julieta? Vamos agora para o capítulo 4. A Rami procura ajuda com uma conselheira amorosa. Ela vai atrás de uma conselheira amorosa. Como que eu faço para reconquistar o meu marido, né? Depois a gente tem uma comparação cultural. Vou deixar aqui, ó, para vocês conseguirem ler o trecho. Pausar e ler o trecho, tá? Comparação cultural entre as mulheres do sul e do norte de Moçambique. Rami é uma mulher do sul de Moçambique e ela quer reconquistar o marido, e a mudança sugerida pela conselheira, a conselheira amorosa sugere para Rami que ela use roupas mais sensuais, que ela mude as suas atitudes, tá? E qual que é essa diferença, gente, entre as mulheres do sul e as mulheres do norte? Vamos observar esse trechinho aqui que diz o seguinte, olha, no sul as mulheres vestem cores tristes, a Rami é do sul, né? Pesadas, tem o rosto sempre zangado, cansado e falam aos gritos como quem briga, imitando os estrondos da trovoada. Usam um lenço na cabeça sem arte nem beleza, como quem amarra um feixe de lenha. Vestem-se porque não podem andar nuas, sem gosto, sem jeito, sem arte. O corpo delas é reprodução apenas. Então essas são as mulheres do sul, são mulheres apagadas, são mulheres que estão apenas preocupadas em cuidar do lar, cuidar da família, né? E enxergam tudo como uma obrigação. As mulheres do norte, né? São mulheres vivas do norte de Moçambique. Então há uma diferença cultural dentro do país. Então as mulheres do norte de Moçambique já são mulheres que apreciam a beleza da vida. Vamos agora para o capítulo 5. Bora lá. Capítulo 5, a gente tem o quê? Rami descobre que, além dela, Tony tem mais 4 esposas. Gente, mais 4. A Julieta, que ela já descobriu, a segunda esposa. A Luísa, a Sally e a Mauá. Olha esse Tony mulherengo. Vamos agora para o capítulo 8. Rami procura informações sobre todas as esposas. E o que ela descobre? Ela descobre que a Julieta tem 5 filhos e está grávida do 6º. Luísa tem 2 filhos, Sally tem 2 filhos e Mauá é a mais jovenzinha. Então ela vai procurando cada uma dessas esposas, conversando com cada uma delas, brigando, lutando com cada uma delas, tá? E ele vai descobrindo filhos, né, em cada mulher. Então o Tony construiu outras famílias, ele tinha outras esposas e ele mentia para todas elas. Agora, capítulo 10. Existe então uma festa do aniversário da filha de Luísa. E lá, a Luísa, lembrando, ó, que é a terceira esposa do Tony, tá? Então, a Rami foi à festa do filho da Luísa. E lá ela conheceu o Vito. O Vito é o amante da Luísa, tá? Então a Luísa, que tem como marido o Tony, tem filhos com o Tony, ela também tem um amante, que é esse Vito. E a Rami, ela marca encontros com o Vito, na casa de Luísa. Então a Rami passa a ser amante do Vito também, a aproveitar um pouco da vida, certo? ela se sente muito culpada com isso que ela faz, mas ela acaba aproveitando um pouquinho desses momentos. Depois nós vamos para o capítulo 11. Aqui mostra a influência da colonização portuguesa
E o que aconteceu com a história da poligamia, né? Inspirado no Papa, nos padres e nos santos, disse não à poligamia. Por quê? Porque Moçambique foi colonizado por Portugal, assim como nós aqui no Brasil. Claro que com a colonização, Portugal também, além de colocar a língua, né, como nós aqui a língua portuguesa, também colocou a Igreja Católica, tá? E eliminou da cultura de Moçambique a poligamia. E aí, o que aconteceu? Os homens, então, eles aboliram a poligamia? Não, eles passaram a praticar uma poligamia ilegal, informal, que era o que o Tony fazia, então. O Tony, deixa eu voltar aqui um pouco, o Tony, ele continuava praticando a poligamia, só que uma poligamia sem o consentimento das esposas. Então isso era poligamia? Não, né? Isso era traição, tá? Agora vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 13. Aqui no capítulo 13, as mulheres, elas fazem uma reunião e a Rami faz a proposta de união entre as esposas. Vamos então nos unir. Já que o Tony, ele é um marido que pratica a poligamia, vamos de fato então aceitar essa poligamia e vamos nos unir, porque assim nós vamos conseguir ter igualdade, porque pelo menos assim o Tony vai ter que distribuir a atenção dele e o dinheiro dele de forma igual para todas as famílias. E agora aqui no capítulo 14, nós temos um momento que todas as esposas comparecem ao aniversário de Tony. Foi de surpresa, ele não sabia, tá? Ele ficou muito envergonhado e fugiu. Envergonha de quem? Da família dele, né? Porque tava todo mundo na festa. Todas as esposas aparecem de uma vez. Vamos pensar nessa cena. Todas as esposas aparecem de uma vez. Todas elas vestidas com a mesma roupa. Todos os filhos vestidos com a mesma roupa, como manda a tradição da poligamia. E ele fica muito, muito envergonhado, tá? Agora, a vergonha de trair ele não tem, né? Ai, ai, ai. Vamos agora para o capítulo 16. Aqui no capítulo 16, as mulheres buscam independência financeira. Elas passam a empreender, elas montam pequenos negócios e prosperam. Isso aqui é muito importante porque cada mulher passa a lutar a sua própria luta. Elas acreditam que é muito importante que a independência financeira aconteça para que elas possam, então, não depender do Tony, desse marido que não sabe fazer uma divisão de uma forma igual. Então essas mulheres, elas buscam empreender, na verdade, para ter independência, tá? Depois, no capítulo 18, elas descobrem, gente... Ai, meu Deus, elas descobrem uma sexta mulher, a Eva, sexta mulher. Quer dizer, elas se unem, elas têm todo o trabalho, né, para fazer essa união. E daí ele vai lá e arruma uma cesta, porque na verdade o que ele gosta mesmo é de trair, né? Daí elas preparam uma vingança. Por quê, gente? Porque se ele não dá conta, olha aqui pra mim, se ele não dá conta de 5, porque elas estão reclamando que ele não consegue dividir a sua atenção, o seu carinho, o seu dinheiro e tudo igualmente, por que é que ele vai arrumar uma cesta? Vai ter que dar conta de 6. Então elas preparam uma vingança para ele. Agora aqui no capítulo 21, a gente tem o Tony pedindo divórcio para Rami. Olha só, qual é o motivo? Vingança. E, gente, o divórcio é um momento de humilhação para a esposa dentro dessa sociedade, tá? E o que ela fala para ele? Que ela não vai assinar os papéis do divórcio. Ela nega esse divórcio. Depois, no capítulo 26, elas relacionam o atropelamento com o desaparecimento de Tony. Peraí, que atropelamento? Vamos lá, vamos recapitular. Deixa eu voltar aqui. Ocorreu um determinado dia um atropelamento e um homem morre, tá? E o Tony some no mesmo dia. Então elas passam a relacionar aquele atropelamento, né, com o desaparecimento do Tony. Então será que era o Tony aquele homem atropelado e que morreu? Vamos lá. Depois, no capítulo 27, a família de Tony afirma que o corpo é do marido. Aquele cara atropelado é o Tony, então. A família dele tá dizendo. Só que a Rami nega. E por que ela nega? Porque ela viu o corpo.
do cara lá na ponte. Não tinha nada a ver com o Tony. Mas mesmo assim, a família não quis escutá-la. E a Rami, então, é acusada de planejar a morte do marido. E por que isso aconteceu? Por que a família do Tony está dizendo que a Rami planejou a morte? Porque o Tony pediu o divórcio e ela disse que não iria assinar esse divórcio. Depois, no capítulo 29, a gente tem aqui a família do Tony chama a Rami para uma reunião. Qual que é o assunto? Cutinga. O que é cutinga, gente? É uma tradição de Moçambique de um ato sexual de purificação que é realizado com a primeira esposa. Então, quando a primeira esposa de um cara, né, esse cara ele morre, essa mulher precisa passar por um ato sexual de purificação, chamado cutinga. E com quem que ela tem que fazer esse ato sexual? Com um irmão do falecido, tá? Então o homem escolhido foi o Levi, que é o irmão do Tony. E ela não tem poder de decisão não, porque o ato ele é obrigatório dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade que é machista, né? Não escuta, uma sociedade que não escuta a mulher. Então ela é obrigada a participar. No capítulo 30, a gente tem aqui a Eva, a sexta esposa, vai procurar a Rami. E ela conta que o Tony estava viajando. Peraí, gente, volta aqui. Volta aqui. A sexta mulher, a Eva, certo? Procura a Rami e diz que o Tony não tinha morrido coisa nenhuma. A Rami já sabia que ele não tinha morrido, né? Que ele estava viajando. E olha só o que mais. Ele estava viajando com uma outra amante, com a sétima mulher, com a Gabi. A Eva também tinha sido enganada pelo Tony. Como vingança, a Rami finge não saber a verdade e pratica o ato sexual de purificação com o Levi, que era uma forma de devolver a traição. Então, olha só, o Tony já está na sétima mulher. A Rami diz o seguinte, quer saber? Vamos ficar quietinha? Já que a família dele não quer me escutar e ele tá viajando, então vou botar um chifre nele. Olha que maravilha! Eu vou sim participar desse ato de purificação com o irmão do Tony e vou me entregar para ele de verdade. Vou aproveitar esse momento. E daí vamos então para o capítulo 33. Que diz o seguinte, a família do Tony retirou os bens da Rami, era uma tradição, tá bom, isso acontecer, e o Tony retorna para casa. Quando ele retorna para casa, a Rami revela toda a verdade. Qual a verdade? As atitudes da família dele, né, a família dele foi lá, obrigou ela a fazer o ato de purificação, retirou todos os bens dela, tá? Que era a tradição de família poligâmica, cortou todo o cabelo dela, porque também fazia parte da tradição, a remoção dos bens e o ato sexual de purificação. O Tony ele ficou muito envergonhado e ele pede perdão para Rami. No capítulo 34 agora, as 5 esposas fazem uma reunião e o Tony implora perdão para todas elas. No capítulo 36, a paz reina por um tempo, as mulheres aceitam esse perdão e começam a viver em paz com o Tony, fazem uma escala, uma divisão igualitária para que ele possa passar uma semana com cada mulher. As mulheres então têm as suas obrigações naquela semana e depois nas semanas que elas estão sem o Tony, elas estão livres. Elas trabalham, elas fazem aquilo que elas têm vontade, olha que beleza. E depois no capítulo 37, daí a gente tem uma bomba acontecendo. A Lu, que é a terceira esposa, pede a separação pro Tony. E, gente, dentro de uma sociedade machista como aquela, quando o homem pede a separação, é a mulher que sofre. Agora, quando a mulher pede a separação, gente, isso não pode acontecer. É uma humilhação muito grande para o homem, uma mulher pedir a separação, porque indica que aquele homem não tá dando conta daquela mulher. Vocês entendem o que eu tô falando do não dar conta, né? Pois é, ela vai lá e pede a separação. E ela vai se casar quem? Com o Vito, com aquele amante antigo, tá?
O Tony culpa a Rami por não colocar ordem nas esposas. Tudo vira culpa da Rami, né? Da primeira esposa, que obrigatoriamente precisa colocar ordem em tudo que estava acontecendo. O Tony, então, preocupado com o julgamento da sociedade, porque aquilo é uma humilhação. Ele tá preocupado com a Lu? Ele tá preocupado com a esposa? Não, ele tá preocupado com a humilhação que ele vai passar. O que as outras pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu não tô dando conta da mulher. Depois, capítulo 39. Todas as esposas comparecem ao casamento de Lu e Vito. Então, todas comparecem ao casamento. Elas estão juntas, elas estão compartilhando como amigas, ajudando umas às outras, tá? Então, elas comparecem a esse casamento. O Tony fica bravo, fica doente, vai parar no hospital, tá? Ele sofre porque ele foi abandonado. Depois a gente tem aqui no capítulo 40, o Tony fica preocupado com a independência das esposas e as consequências dessa independência. Olha que trecho interessante esse aqui. De ter tudo, acabei não tendo nada, né? Ele tá pensando, sempre quis tudo, acabou sem nada, né? Porque agora ele tá perdendo uma esposa. Ontem, vendedeiras de esquina eram submissas e me adoravam. Hoje, empresárias já não me respeitam. Olha só a importância de uma independência financeira de uma mulher. Porque com a independência financeira, essa mulher não precisa mais ser submissa ao marido. O casamento se mantém por amor, né? Se mantém por companheirismo e não por necessidade financeira, tá? Então elas passam a viver a própria vida, a empreender, e nesse empreendimento cada mulher prospera e elas conseguem então a independência financeira, e isso incomoda o Tony. Agora no capítulo 42, o que nós temos? As esposas escolhem outra esposa para Tony para substituir a Lu, né? Ela se casou com o Vito. Só que o Tony nega. E agora eu vou voltar aqui para poder explicar uma coisinha para vocês. Já que elas estão seguindo a tradição da poligamia, então vamos seguir não só o que interessa para o Tony, vamos seguir o certo, né? Então na tradição da poligamia diz que se as mulheres dentro de um consenso decidem que aquele marido precisa ter uma nova esposa, ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, ele tá mostrando que ele não dá conta. Sabe o não dá conta? Sabe? Você entendeu, né? Então isso significa que ele não tá dando conta. E ele dá então o aval para que cada esposa tenha um assistente conjugal. O que é um assistente conjugal? Gente, um amante, tá? Então quando ele nega, ele tá dando permissão para que cada esposa tenha o seu amante. Olha que maravilha! Então elas usam o direito da tradição e pedem assistentes conjugais. A Mauá, que é aquela novinha, a quinta esposa, diz que já tem um assistente conjugal, tá? E que, aliás, ela já tá com um casamento marcado e ela também abandona o Tony. Mais uma mulher largando o Tony. Depois, tá? A Julieta, a segunda esposa, também abandona o Tony. Então, vamos lá. Só relembrando, a primeira esposa que abandonou o Tony foi a Lu, que era a terceira esposa. Depois a Mauá, a quinta esposa. E agora a gente tem a Ju, a segunda esposa. Todas abandonam o Tony, tá? E agora vamos para o capítulo 43, que aliás, gente, é o último capítulo do livro, beleza? Então agora é o fechamento. A gente tem aqui nesse trecho a revelação do destino de cada esposa. É importante você parar aí e fazer a leitura desse trechinho, tá? Depois, o Tony percebe que a Rami está grávida. Ele dá um abraço nela, percebe que a barriga tá dura. Opa, você tá grávida? Mas esse filho é meu, né? E daí o que acontece? Ela revela para ele que o filho é de quem? O filho é do irmão de Tony. Ela engravidou naquele ato de purificação no Cutinga. E daí o livro acaba, gente. O Tony, que quis muito, acabou ficando sem nada. Todas as esposas vão abandonando o Tony. Só resta a Rami, no final das contas, no último capítulo, tá? E ela acaba revelando pro Tony que ela está grávida, e não dele. Ela tá grávida do Levi, que engravidou durante aquele ato de purificação. Então, gente, espero ter ajudado. Ajudei! Curta esse vídeo, por favor, tá bom? Esse vídeo é para ajudar você, vestibulando, a colocar
né, o livro em ordem na sua cabeça, coletei aqui os dados mais importantes do livro. E também, gente, eu tô soltando essa série, né? É uma série de todos os livros da FUVEST e da Unicamp, dos livros em prosa, claro, resumo por capítulo, e também com análise das questões da Unicamp e da FUVEST. É só você se inscrever no canal e ir acompanhando. Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.